Nesta aula nós vamos falar de JSX. JSX foi popularizado pela biblioteca React, uma maneira de se escrever parecido com HTML no JavaScript, no que na verdade aquele HTML, aquele formato é convertido para JavaScript, por exemplo, a chamada da função react.createElement. Então há uma transformação do que parece ser HTML para, na verdade, funções de JavaScript. Um açúcar sintático. Então vamos falar de JSX no TypeScript. Então, primeira coisa que você tem que fazer é renomear o seu arquivo para .tsx, para poder usar JSX. Eu criei aqui um arquivo na pasta src/jsx index.tsx. TSX, adiciona esse X para poder usar JSX, tá, dentro desse arquivo. Agora outra coisa que tem que fazer é habilitar a opção do compilador -JSX. Como eu estou usando tsconfig.json em vez da linha de comando diretamente, em vez de digitar -JSX na linha de comando, quando executar o tsc, vou no meu tsconfig. Dentro da chave Compile Options, vou adicionar uma propriedade chamada JSX. Agora, essa propriedade tem três valores. Tem o preserve, que eu vou usar aqui. Esse valor preserve, ele quando passar pelo compilador, ele vai manter o formato do JSX e não vai converter, não vai transformar para, por exemplo, chamadas do React Create Element, tá? Outra opção para isso é o React, que ele vai e converte o JSX para a chamada de React Create Element. E tem o outro que é o React-Native, que ele mantém o JSX como está, mas a extensão do arquivo emitido é .js, tá? Eu esqueci de dizer também a extensão do arquivo mantido. Se eu usar preserve, vai ser .jsx quando for compilado. No caso do React sem o native, vai ser .js sem o x. Se quiser saber mais sobre isso, é só olhar na documentação no site do TypeScript. Pode ir documentação do tsconfig, JSX, e tem aqui dizendo os três: Preserve, React, React Native. Voltando aqui, é o que a gente estava fazendo. Eu vou deixar como preserve para poder preservar, manter o JSX e vai ser emitido na arquivo.jsx do TSX. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem que saber a diferença entre intrinsic elements, elementos intrínsecos, e value-based elements, elementos baseados em valor. Deixa eu botar texto aqui. Ok. Então, elementos intrínsecos são aqueles que são fundamentais. Por exemplo, no caso da HTML, do DOM, né? Tem div, span, PA e assim por diante, várias tags. São os elementos intrínsecos. Esses elementos intrínsecos, normalmente, quando você chama, por exemplo, React Create Element, ele usa o nome do elemento intrínseco entre aspas.
Agora, o intrínsecos, né? O elementos baseados em valor são aqueles que você define, os customizados, né? É aqueles componentes que a gente faz, certo? Por exemplo, classe, meu componente e tal, extend, React Component, qualquer coisa, né? Render. Então esse componente pode ser usado da seguinte maneira, né? Abre sinal de menos, nome e fecha a tag. E esse aqui não é intrínseco porque a gente definiu, não é fundamental lá, no caso do DOM, do HTML, não é uma coisa básica, fundamental de lá. Então esse é o elemento baseado em valor. Daí normalmente quando você chama React Create Element, quando é transformado, ele usa o meu componente sem aspas, porque esse meu componente é definido em algum outro local. Certo? Esse componente, elemento baseado em valor, você já sabe React, pode ser definido com a classe, como eu defini aqui, né? Componente de classe. Tem também o componente funcional, né? Componente funcional ou de função. Function, component, or functional, class component. O funcional, antes do React ter hooks, e ele era stateless, né? Antigamente, chamado de stateless. Não tinha estado, né? Não podia manter estado funcional antigamente, antes de React ter hook. Mas agora, como tem o hook, pode adicionar estado, né? Não pode mais chamar de stateless, então é só funcional. Tá, e vamos falar aqui, vamos começar a escrever um negócio aqui. Então, essas são as notas. Deixa eu voltar para TypeScript. Então vamos aqui fazer o seguinte. Estamos no arquivo tsx. Eu já tenho o meu, eu já habilitei o meu editor de texto para poder pegar os erros de TypeScript na hora que eu digito. Se eu digitar alguma coisa que não faz sentido, eu já pego o erro aqui e mostro na minha, quando eu pôr o mouse em cima. Não pode encontrar esse nome porque não defini nenhum local. Então, vamos supor que a gente tivesse uma propriedade intrínseca de um sistema aqui, sei lá, vamos falar de oi, tá? Note que não tem erro e ele acha que esse tipo é n. Mas como a gente pode adicionar o cheque de tipo para elementos intrínsecos? Bem, faz o seguinte, vai no namespace JSX, é um namespace que tem uma interface chamada intrinsic elements, elementos intrínsecos. Nós podemos definir o nome desse elemento lá para poder ele checar o tipo. Se não tiver nenhuma definição lá, nenhum recorde da definição da interface intrinsic elements, TypeScript não vai checar por nada. Por isso não deu nenhum erro aqui. Mas no momento que eu fazer aquela definição da interface, você vai ver que ele vai dar erro. Então vamos aqui. Então, tem uma interface chamada intrinsic element. Essa interface vai estar dentro do namespace, tá? Eu vou usar declarar namespace JSX. Eu usei declare porque o namespace já está definido, então a gente usa esse declare para poder adicionar algo a mais a algo que já existe. Então, namespace JSX, interface intrinsic elements. Quando eu definir isso aqui, note que ele já reclamou
dizendo que a propriedade OI não existe no tipo JSX.Intrinsic_Elements, onde JSX é o namespace. Certo? Para poder permitir o uso, validar esse elemento intrínseco, você poderia adicionar OI aqui e dizer que é N. Com isso, ele não vai mais reclamar e já tem o OI dentro da interface Intrinsic Elements, tipo N. Claro que você pode especificar e, em vez de falar N, falar algo mais específico, que é sempre melhor. Se tiver N, qual é o sentido, né? Mas, pelo menos diz que pode ter esse OI e não pode ter outros, por exemplo. Se eu tivesse aqui, vai dar erro porque não está na lista. Se eu adicionar na lista, N vai permitir. Agora, se eu quisesse permitir qualquer nome de elemento arbitrário, é só adicionar aqui da seguinte maneira. Vai ser do tipo N, mas qual vai ser o nome? Tem que ser qualquer nome. Como é que diz qualquer nome? Abre os colchetes, nome do elemento. Pode ser qualquer nome aqui. Eu digo nome do elemento, 2 pontos, o tipo, tá? Vai ser string. Nesse caso, ele vai permitir qualquer nome que é string. E nem precisa desse aqui. Tá certo? Isso é só a curiosidade aí do como você definir seus próprios tipos de JSX. Tá certo? Então vamos continuar e falar de outra coisa aqui. Vamos falar de um componente de função ou funcional. Então vamos criar uma função aqui, meu componente. Então a função no meu componente normalmente você já sabe, já tem um conhecimento de React. O primeiro parâmetro seria as props, né? Mas a gente está usando TypeScript, então normalmente o que você vai fazer é o seguinte. Tem que definir qual é o tipo de prop. Então você pode definir aqui, por exemplo, componente leva nome, que é uma string. Aí você vai aqui e retorna qualquer coisa aqui, sei lá. Pode ser retornar uma div e põe o nome aqui. Bem, eu não tenho declaração nenhum namespace para o DOM de HTML, por isso que ele não reclamou, mas se eu tivesse, pegar isso aqui sem esse nome de elemento, ele daria problema, tá? Agora, normalmente, quando você estiver desenvolvendo aí, alguém já escreveu esses tipos para o React. A gente vai ver depois que já está escrito. E você não precisa se preocupar em fazer o seu próprio declaração da interface aqui. Tá? Vamos supor que alguém já escreveu o que é div. Tá? Então, eu vou botar aqui e adicionar. Então, você pode pôr aqui já de literal objeto, essa declaração aqui literal. Ou você pode, que é normalmente feito, extrair esse objeto em uma interface. Então, interface, meu componente, sei lá, props, ou pode chamar props, qualquer nome que você quiser. E dessa interface eu pego aqui, recorto,
e eu falo que o props vai ser meu componente props. Tá certo? Props, e eu esqueci de falar props aqui. props.nome. Então, eu poderia usar esse componente em qualquer outro local. Vamos escrever aqui, sei lá, function, outro componente. Vamos fazer de classe, a gente fez funcional, vamos falar de classe. Class, outro componente. Mas como é que faz a classe? Vamos ver aqui. Vamos dizer que esse class tem essa função chamada render. Do render a gente retorna o meu componente. Vamos dizer meu componente. Qual vai ser as props, né? Vai ser nome. Então, nome é alguém. Dessa maneira aqui. Certo? E eu poderia usar em qualquer lugar outro componente. Né? E ele iria criar esse cara aqui. É claro que eu estou supondo que você está usando React, por isso que estou usando render, mas poderia ser qualquer outra maneira. Outra coisa aqui também é o valor de retorno da função, tá? Nesse caso do function component ou do render, qual é o valor de retorno? Bem, normalmente quando você trabalhar, por exemplo, com React e TypeScript, o valor de retorno vai ser jsx.element se você retornar só elemento. Nesse caso, como só retorna um só elemento, essa função, na verdade, vai retornar, se a gente definir explicitamente, esse jsx element, tá? Mas é claro que ele não tem element, porque isso foi escrito por alguém em um pacote, certo? A gente não tem, a gente teria que definir isso. Eu vou mostrar já depois, quando a gente for criar um aplicativo de React usando o template do TypeScript, como eles se usa isso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, está retornando, o meu nome é N, porque essa div aqui, tá? É N. Mas poderia ser outra coisa, sei lá, JSX, elemento, essas coisas. E nesse caso, quando você pega o componente aqui, vamos ver, JSX, elemento. Eu teria que definir o element em algum lugar aqui, na interface JSX, sei lá, vamos ver se funciona se eu definir interface element. Tá? Então, meu componente retorna JSX element, porque o div foi definido como JSX element. Vamos supor que já foi definido em algum lugar. Tá? Por isso que eu adicionei aqui só para fazer ele funcionar. Vamos imaginar que é uma caixa preta. Tá? Então, esse normalmente você vai retornar se for um. Se for múltiplos, né? Seria array de JSX element. Ou se fosse string ou qualquer coisa diferente. Mas a maioria das coisas que você fizer com TypeScript, por exemplo, no React, vai envolver o JSX ponto alguma coisa como o tipo. Porque JSX é o namespace, tá? Tá certo? Então, outra coisa que você vai ver também, se você quiser definir, por exemplo, se eu definisse o componente aqui, function, componente com children, props,
se esse componente retornasse, sei lá, uma div, mas que pegasse o children que vem do, por exemplo, componente com children, você pega esse componente, mas você não vai fechar na mesma hora, você vai abrir e vai por outra coisa, passando isso como children, componente com children. Tá. Não tem H2 porque não existe lá na definição, eu posso adicionar H1, desculpa. E com isso, esse componente, a instância recebe children, né? Filhos ou filhas. E isso vai aparecer na variável props.children. Você também pode checar se esse valor do children está certo. Isto é, se eu tiver o componente com children no props aqui, eu falar, criar uma interface aqui, props. Nessa interface eu posso definir qual o tipo do children. Props, tá? Children. Cadê? Eu posso, por exemplo, nesse caso é um JSX element. Então eu posso definir que o children tem que ser um único elemento de JSX. O que aconteceu? Nossa. Tipo, não sei o que. Property children não tem no tipo vazio. Interface, componente, conteúdo prof. Peraí. Deixa eu ver, eu acho que ele está pensando que o children é propriedade daqui. Vamos ver. Então, quando a gente vê já na prática, isso vai funcionar. O problema é que porque ele está pensando que o children é, na verdade, como passado normalmente, como se fosse espécie de atributo, né? Mas a gente vai ver que é uma propriedade especial. Então, ele iria dar tudo certo aqui, mas ele iria reclamar se eu passasse outra coisa aqui, como string. Tá? Então, vamos ver isso próxima aula, na aula de prática, tá bom? Por essa aula é só e até a próxima.